E aí, pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo para o canal. Como é que vocês estão, pessoal? Andei um pouco sumido. Tô fazendo uma atualização no meu trading plan. Tô colocando um pouco a minha cabeça no lugar. Mas fiquei meio off a semana passada, essa semana também. Mas gostaria de passar aqui as trades que rolaram hoje no EURUSD. Achei bem interessante. E vamos dar uma passadinha aqui no gráfico de 4 horas. Vamos olhar aqui o último rompimento que teve no dia 12, né? A gente teve esse último rompimento do gráfico de 4 horas, teve esse grande push para cima, né? Testando umas zonas, essa zona aqui, outra zona aqui também. E agora né? A gente vê que o preço está fazendo um complex pullback, né? Eu tinha essas regiões aqui marcadas, essa na região de 50, essa aqui um pouco mais abaixo e essa aqui na extremidade. Então, basicamente eu marquei, mas sabendo que essa aqui poderia ser ignorada pelo fato de ter liquidez aqui embaixo. Mas o preço sim, ele poderia vir e testar e continuar o seu movimento de alta. Mas a gente pode ver que, né, simplesmente ignorou essa região aqui, consumindo a liquidez. Muitas vezes a liquidez vai servir de impulsão do preço, né? Ele simplesmente não vai vir capturar a liquidez para continuar. E sim, ele pode, como posso dizer, ele pode ter uma arrancada do preço, né? Ou para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, ele usou a liquidez para continuar o preço para baixo, né? E aí, se a gente for olhar aqui o gráfico de... Vamos voltar aqui no gráfico de 4 horas, porque a gente está numa tendência compradora, né? Só que o fluxo é vendedor, né? A gente viu aqui essa mudança de caráter, tinha essa zona de demanda, de oferta, tinha essa outra zona de oferta de extremidade, mas o preço não chegou lá, simplesmente continuou seu movimento. E aí, se a gente for aqui no gráfico de 15, a gente tinha essa zona aqui, aquela zona de 4 horas, tinha essa zona aqui de demanda, essa zona aqui também mais abaixo, essa aqui é refinada, né, do gráfico de 15. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Beleza. E aí o preço, né, a gente está vendo uma supply chain, né, que é cadeias de supply, né, cadeias de oferta. E aí no dia 14, o preço fez este fundo aqui, e aí ele fez um pullback, depois por fim, ele conseguiu quebrar este fundo, fez um pullback, só que neste fundo aqui, o preço não fechou, né, abaixo desse último fundo, simplesmente ele consumiu a liquidez. E esse NC aqui é no close, né, não fechamento. Então, a gente ainda continuava dentro desse range aqui total aqui, né? Porque aqui, não, na verdade aqui ele quebrou, então a gente estava dentro desse aqui, ó, desse topo e esse aqui. E depois, né, por fim, o preço conseguiu, na verdade ele não fechou abaixo, então depois por fim ele conseguiu quebrar aqui. E aí se a gente olhar um pouco mais de perto, o preço testou, eu tinha duas zonas, né? Tinha essa aqui de cima e tinha esse breaker block para possivelmente o preço testar. E aí ontem, na sessão asiática, né, a gente tinha, antes da sessão asiática, tinha essa liquidez para ser consumida, e tinha essa região aqui mais acima para ser mitigada. E aqui, na sessão asiática, o preço fez uma mudança de caráter e teve uma arrancada para baixo, consumindo essa liquidez aqui também. E aí, o preço aqui ele não conseguiu fechar abaixo. E aí ele fez um pullback, né? E aí, por fim, ele conseguiu romper esse último fundo aqui, né? Que, na verdade, para mim não é um fundo.
em si um consumo de liquidez. E aí o preço, né, simplesmente ignorou essa região e testou a região mais extrema. E aí, se a gente for aqui no gráfico de 1 minuto, onde aconteceu as entradas, nesse momento aqui, ó, na sessão asiática, o preço tinha feito uma mudança de caráter, né, na sessão asiática, começou a fazer topos e fundos ascendentes, né, quebrando topo, quebrando topo. Aqui ele fez uma mudança de caráter, consumindo essa liquidez aqui, né? Isso aqui para mim foi um sweep, então ele veio testar essa região aqui mais abaixo. Então quem estava no controle dentro desse momento aqui era a demanda, né? Eu até coloquei aqui, ó, quem está no controle é a demanda. E aí depois o preço fez uma segunda mudança de caráter, né? Depois que ele consumiu a liquidez. Então ele deu uma oportunidade aqui no gráfico de 30 segundos, mais ou menos 4:30 da manhã. E aí, por fim, né, o preço quebrou esse último topo, testou a zona de demanda, né, ele quebrou o último topo, voltou de novo, consumindo a liquidez que tinha aqui. E aí, por fim, mitigando a região lá extrema. E aí depois, por fim, né, ele alinhou, né, ele fez uma mudança de caráter, então fez o alinhamento aqui do gráfico de 15, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Ele fez o alinhamento, né, porque a gente vem numa cadeia de oferta, né, respeitando as zonas de oferta. Então, aqui ele tinha feito a mudança de caráter, depois ele fez uma nova aqui, né, se a gente for olhar, ele perdeu esse último fundo, então ele consumiu esta liquidez, ele varreu a máxima, mudança de caráter, rompeu a mínima, mas isso é no gráfico de 15 minutos, né, no 1 minuto aconteceu lá em cima, então vamos dar uma olhada aqui. Opa. No minuto aconteceu antes, né? Ele aconteceu aqui em cima, a mudança de caráter. Então, aqui é o do gráfico de 15, né? Então a gente tinha essas duas regiões aqui, ó. Só que o que acontece aqui, né? Depois que ele fez a mudança de caráter, o preço já tinha feito um sweep, né? Ele consumiu a liquidez do pavio anterior, né? E já mitigando a zona extrema. Eu até coloquei esse círculo aqui, porque esse movimento aqui, essa zona de oferta, aqui foi a origem da quebra do fundo de M1, que era esse aqui, e ocasionou também a mudança de caráter do gráfico de 15 minutos. Então, o gráfico de 15, né, completou o pullback, e aí ele alinhou novamente para o fluxo vendedor e estrutura vendedora. E aí depois o preço voltou, né, na zona de oferta para testar. Então eu marquei esses círculos aqui porque daria uma entrada aqui direta, sim, pelo fato de ele ter consumido a liquidez, mas o seu stop teria que ficar um pouco mais acima, acima deste pavio, né, porque ele poderia vir fazer um sweep e fazer a continuação de baixa. No gráfico de 5 segundos dá para ver perfeitamente a entrada aqui, então o stop dessa aqui ficou 1,5, né? Tá bom demais. Depois eu mostro, né, a entrada aqui com mais detalhes. E depois, né, por fim, o preço rompe o outro fundo, né, formando mais um fundo de M1. Voltou lá na região de oferta para testar, então daria mais uma entrada. E aí foi quebrando, né, fundos de M1, voltou lá na zona, fez uma nova mudança de caráter, né? Aqui ele consumiu a liquidez, né? Eu não marquei, mas tinha liquidez aqui.
Então, ele consumiu a liquidez, testando a região acima, fez a mudança de caráter, voltou na zona de oferta, fez uma nova mudança de caráter nos 5 segundos, e aí deu mais uma entrada aqui. Uma dica para vocês, que eu estou tirando para mim, né, também, não entrar direto. Um exemplo, eu tenho essa zona de oferta aqui, esperar o preço fazer a mudança de caráter, e aí a gente, por fim, fazer a entrada, né? Porque a chance de você tomar um stop nas zonas extremas é muito alta. Só que essas zonas aqui, né, zona acima e zona abaixo, são as zonas que pagam muito bem. Então, mas eu prefiro esperar agora. Agora eu estou preferindo esperar, né, uma mudança de caráter e fazer e por fim fazer a entrada. E possivelmente também esperar no gráfico de segundos também, né, para eu diminuir o meu stop loss, né? E aí depois de fato o preço foi fazendo supply chain, né, cadeias de supply, né, cadeias de oferta. E aí neste ponto aqui, o que o preço fez, né? Ele rompeu o último fundo de M1 e aqui ele fez uma mudança de caráter, né, no minuto. Só que como a gente está num fluxo vendedor forte, não vale a pena você pegar uma trade aqui de compra, né? Então, eu sei que a galera tomou o stop aqui, né? Porque, né, ele voltou na zona de demanda e deu uma entrada, mas as compras de toda a estrutura aqui, você vê que as compras não deram muito certo, e sim as vendas, né? E depois o preço, né, fez um sweep, né? Ele consumiu a liquidez que tinha aqui nesse pavio, ele fez um sweep e, se eu não me engano, deu uma entrada também aqui nos segundos. E aí, por fim, o preço quebra mais um fundo, né? Ele fez, antes de quebrar, ele fez um sweep aqui deste pavio. E depois, né, se a gente for olhar aqui, ele fez um flip dessa região. Então tinha essa área aqui, que era uma zona de oferta. Se a gente for no gráfico de 15 minutos, dá para ver perfeitamente. Aqui, ó, tinha esse pavio e tinha essa zona de oferta. O preço foi, testou, se a gente for olhar aqui no minuto. Dá para ver perfeitamente aqui, ó, ele já veio, testou, fechou, né, este pavio e fez um forte movimento de baixa. Aqui ele fez um flip também, né, eu vi muitas pessoas comprando aqui. Zona de flip. Zona de supply. Fez um flip e uma mudança de caráter, então eu vi muitas pessoas comprando aqui, né, na verdade foi aqui. E essa compra não evoluiu, como eu disse, né? Se você está num fluxo vendedor, as compras não vão dar certo. Claro que a gente está dentro de uma zona de 4 horas aqui, mas no passado, lá no fundo, tem muita liquidez. Então, eu acreditava muito, né, nessa venda aqui também. E aí depois, né, depois que o preço fez esse forte movimento, ele fez uma mudança de caráter e aí deu mais uma oportunidade de venda aqui, né? Então, se a gente for olhar aqui, essa trade aqui deu 1 para 38, 1 para 35 e 1 para 23, seguindo o fluxo de mercado, seguindo o order flow, né? Mais ou menos deu uns 90 R aqui, né? Quase 100, muito bacana. E aqui, deixa eu mostrar para vocês a entrada nos segundos. Mais ou menos aqui. O que o preço fez aqui, né? Ó, a gente tinha a zona lá, aquela zona extrema que eu tinha marcado no gráfico de 1 minuto. A gente tinha essa zona de supply. A gente tinha liquidez. Tem um indicador, se vocês quiserem não deixar esses gaps aqui. Tem esse aqui, ó, no gaps. Então ele tira os gaps, né? Para ficar melhor a visualização. Então o preço
tinha essa liquidez, né, para ser consumida. Uma liquidezinhas aqui, tinha a zona de extrema. E aí, o que o preço fez aqui, né? Ele fez esse forte movimento, né, de expansão e logo após teve uma de recuperação, né? Então, ele fez a mudança de caráter e aí simplesmente a ordem ficaria aqui, né, nessa zona aqui acima, no extremo, né? Porque imbalance de preço, liquidez, consumiu e aí teve um forte movimento. Esse movimento aqui o pessoal chama de V-shape, né? Que é quando ele faz o movimento em V. Então, eu estou estudando muito esse termo, né? Quando o preço faz esse forte movimento, ele tende a mitigar e fazer um forte movimento de baixa. Vamos ver a próxima. Vamos aqui no gráfico de 1 minuto. Vamos olhar aqui. Gráfico de 5 segundos. Aqui foi a mesma coisa, eu acho. Deixa eu ver. Ó, aqui foi o seguinte, ó. O preço deixou liquidez para ser consumida. Aqui. A gente tinha a zona extrema, o preço encostou. Aqui, sim, com certeza faria uma entrada, tipo, fez a mudança de caráter, voltou na zona de oferta, então provavelmente aqui a gente sairia no break-even, talvez. Ou a gente teria, né, teria continuado, né, o movimento, né, se a gente não tivesse puxado o stop. Mas aqui que fica bacana, né, aquela mesma, o V-shape, né, como eu falo. Ele faz o movimento de forte movimento, consumindo liquidez, né, consumindo liquidez interna e externa, e depois fez a mudança de caráter, né, ele rompeu esse último fundo. Consumindo o fundo, consumindo o topo, né? E aí ele voltou nessa zona aqui, zona extrema. Então aqui caberia a nossa ordem. Mais ou menos, deixa eu ver quantos pips. Mais ou menos um pip, se a gente quiser, né, para ficar bacaninha. Então aqui daria a entrada, né? Do top. Sem muito segredo, né? Deixou liquidez, consumiu a liquidez com o movimento V-shape, movimento forte. E aí deu a entrada muito bacana, né? Quase 90R, né? Então, essas foram as trades, né, que eu enxerguei hoje no EURUSD. Espero que vocês tenham gostado e desculpa o sumiço aí, mas estou ajustando o meu operacional novamente, estou dando uma estudada, porque a gente não pode parar, né? E também eu sou um aluno ainda, né? Tenho pouco tempo de mercado. Mas é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus aí. Qualquer coisa me chama lá no Instagram e ou deixa aí nos comentários que eu vou responder. Beleza, pessoal? Muito obrigado.